Hi, amigos, esse é o canal acadêmico e eu sou o Dr. Antônio Schultz. Nesse vídeo nós vamos apresentar os principais sinais e sintomas do câncer oral, do câncer de boca, do câncer bucal. De maneira que se você está com aquela lesão aftoide no lábio, na ponta da língua, no assoalho da boca, na bochecha, pensando que é afta, mas ela já faz uma semana, mais de uma semana, e ela não cicatriza com aquele incômodo, com aquela dor, ou então você apresenta uma lesão avermelhada, esbranquiçada, intercalada de áreas vermelhas e brancas, e você acha que é candidíase, que é sapinho, passa violeta genciana e não cicatriza, toma antifúngico e não cicatriza, esse vídeo vai ajudar você a distinguir essas lesões do câncer oral. E se você também é estudante de odontologia, de medicina, das áreas da saúde e pretende prestar concurso público, esse vídeo também é para você. Contudo, antes de iniciarmos o conteúdo, vamos à vinheta. Isto posto, nós passamos a contextualizar o câncer oral, o câncer de boca, no Brasil, no contexto internacional. E no contexto internacional, cerca de 500 mil novos casos é estimativa anualmente em todo o mundo para o câncer oral, o câncer de boca. Contudo, relativamente à análise desses casos de câncer de boca, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, os institutos nacionais, eles analisam esses dados conjunto, ou seja, cânceres de boca e orofaringe. E quando se analisa, se compara, se analisa comparativamente esses dados de incidência da estimativa do câncer de boca e orofaringe aqui no Brasil, comparativamente com os Estados Unidos, se constata discrepâncias que podem ser associadas, sob a minha óptica, há diferenças no sistema de saúde. Ressalta-se que alguns epidemiologistas aqui no Brasil consideram o sistema de saúde brasileiro, o sistema de saúde público brasileiro, o sistema de saúde de uma maneira geral, como sendo um dos melhores do mundo e somente comparável ao serviço de saúde, a prestação do serviço de saúde britânico. E quando se analisa comparativamente essa estimativa da incidência do câncer aqui no Brasil com os Estados Unidos, aqui no Brasil se estima cerca de 15 mil novos casos, ou seja, 11 mil em homens e 4 mil em mulheres. Enquanto nos Estados Unidos, 54 mil novos casos, ou seja, nos Estados Unidos são diagnosticados 3 vezes mais cânceres da cavidade oral e orofaringe do que no Brasil. De maneira que, mesmo considerando o tamanho populacional dos Estados Unidos maior do que o brasileiro, essa estimativa maior de casos nos Estados Unidos do que no Brasil, sob a minha óptica, guarda uma relação com o sistema de saúde americano, que, a despeito de ser privado, diagnostica mais casos de cânceres orais, de câncer de boca e orofaringe, do que o sistema de saúde brasileiro. E se não diagnostica mais, pelo menos tem um sistema de registro desses casos mais eficientes do que o brasileiro. Também é importante se ressaltar relativamente a análise dessa estimativa que, a despeito dos cânceres de uma maneira geral, em determinadas localizações, ter diminuído relativamente ao câncer oral e ao câncer de orofaringe, ele tem aumentado. E alguns autores
alguns pesquisadores, alguns professores universitários acreditam que esse aumento na incidência do câncer oral, do câncer da orofaringe de uma maneira geral, se deva em determinadas localizações, como por exemplo na língua e na orofaringe, de uma maior incidência de associação entre o câncer oral e de orofaringe com a infecção pelo HPV, os métodos de tratamento relativamente a esses cânceres são mais efetivos, de maneira que, a despeito dessa incidência, dessa estimativa da incidência do câncer oral e de orofaringe ter aumentado, a mortalidade, por essa razão, por essa maior susceptibilidade desses tipos de cânceres infectados por HPV, as diferentes modalidades de tratamento, ele tem diminuído. Enquanto que, para o câncer oral, para o câncer de boca, essa mortalidade ter permanecido em torno de aproximadamente a sobrevida, melhor dizendo, em torno de 50%, a despeito da evolução toda tecnológica na área da saúde, de aparelhos médicos, medical devices, ela tem permanecido ao redor de 50%. E se nós considerarmos, por exemplo, os cânceres em estágio mais avançado, essa sobrevida ela não atinge 30%, permanece ao redor de 30%. Também, um outro dado relevante é que quando se compara, por exemplo, a sobrevida de pacientes brancos com negros, se constata também uma diferença, enquanto a sobrevida de pacientes brancos acometidos por câncer de boca e orofaringe é algo em torno de 69%, 70%, em negros é algo em torno de 50%, 51%. Uma discrepância essa que, a despeito dessa neoplasia, dessa associação neoplásica com o HPV, infecção do HPV ser mais frequente em brancos do que em negros, sugere que o fator econômico, ou seja, um diagnóstico mais eficiente em brancos que dispõem de recursos financeiros, maiores recursos financeiros, especialmente nos Estados Unidos, mas que eu acredito que possa ser extrapolado também relativamente ao Brasil, sugere que o fator econômico também é determinante relativamente à sobrevida dos pacientes. E a propósito disso, é importante se ressaltar que a sobrevida dos pacientes portadores de câncer oral, de câncer de boca e orofaringe, também guarda uma relação com o diagnóstico precoce dessa lesão, assim como relativamente a outros tipos de câncer, mas relativamente ao câncer oral, que em tese, somente em tese, é de fácil detecção essa que pode ser feita por você, aí, minha audiência, que não é da área médica, pelos estudantes de odontologia, pelo pessoal da enfermagem, auxiliares técnicos de enfermagem, enfermeiros, pelo pessoal da medicina. Porquanto a cavidade oral, basta você abrir, virar a língua e detectar. A despeito disso, grande parte das lesões de carcinoma de células escamosas da boca, que constitui cerca de 90% dos casos de câncer de boca, são detectados tardiamente.
Sim, nós avançamos no tema referentemente aos principais sinais e sintomas do câncer oral, do câncer bucal, do câncer de boca, estudando os fatores de risco. E a exemplo da Covid-19, que também apresentava os seus fatores de risco, o carcinoma de células escamosas da boca, o câncer bucal, o câncer oral, o câncer de boca, ele também apresenta os seus fatores de risco. E esses fatores de risco guardam basicamente uma relação com o uso do tabaco e do tabaco, do fumo e do álcool, um sinergismo entre esses agentes etiológicos. É importante ressaltar que esses fatores de risco, eles guardam essa relação com o aumento da frequência, da incidência do câncer oral nesses grupos que fazem uso do tabaco e do álcool. Além disso, o câncer oral, o câncer de boca, ele é em cerca de 50% mais frequente em pessoas em idades mais avançadas, ou seja, após os 60 anos. Isso não quer dizer que pessoas mais jovens ou então pessoas que não fazem uso do tabaco e do álcool não possam desenvolver o câncer bucal. Podem sim, e em cerca de 3,4% dos pacientes acometidos por câncer oral, por câncer de boca, não fazem uso do tabaco nem do álcool. De maneira que, basicamente, o aspecto clínico das lesões de câncer bucal, de câncer de boca, de câncer oral, elas se restringem basicamente a 4 ou 5 aspectos clínicos principais. Quais sejam? Eritroplasia, que é uma lesão, uma placa ou mancha avermelhada, leucoplasia, que é uma placa ou mancha esbranquiçada, pode apresentar o aspecto rendilhado, aquele aspecto de raquete de tênis, dentre outros. Ou então o aspecto leucoeritroplásico, o eritroleucoplásico, que são manchas ou placas brancas intercaladas com vermelhas ou vermelhas intercaladas com branca. O aspecto clínico principal, quase que característico do câncer oral, câncer de boca, câncer bucal, qual seja de uma lesão ulcerada com as bordas endurecidas e que apresenta ou apresentando fissuração. Ou então um aspecto menos comum, mas porém menos agressivo, qual seja de uma lesão exofídica com aspecto, ou seja, que cresce para cima com aspecto verrucoide. Então, basicamente, essas lesões elas ocorrem preferencialmente naquelas regiões em que a mucosa se apresenta não ceratinizada ou não queratinizada, como, por exemplo, na língua, no assoalho de boca, na área retromolar, não queratinizada, ou então mais fina, mais propensa à ação dos agentes carcinógenos. Então, seria língua, assoalho de boca, área retromolar, gengiva, mucosa alveolar, que são regiões, ressalto novamente, que a mucosa se apresenta mais fina ou então não queratinizada, propensa à ação de carcinógenos. Também é importante se ressaltar que essas lesões, ressalto novamente, avermelhada, esbranquiçada, intercalada, avermelhada, esbranquiçada, avermelhada, lesão ulcerada com bordas endurecidas ou infiltrativas, e a lesão exofídica pode se apresentar associada com uma outra sintomatologia
qual seja a da dor, qual seja a presença de sintomatologia ou sinais, como, por exemplo, um linfonodo aumentado, enlargado, também, que se denomina também linfadenopatia, ou então, com dificuldade, o paciente apresenta dificuldade de deglutir, de engolir, ou então o dente apresenta mobilidade, ou então ou ele se encontra extruído no alvéolo, ou esse alvéolo apresenta um sangramento. Então são características, são sinais e sintomas que podem estar associados à presença de uma lesão cancerosa, do câncer oral, do câncer bucal, e você deve estar atento a esse tipo de lesão, especialmente se você apresenta mais de 50 anos, 55 anos, ou então apresenta uma idade avançada, é usuário, tem o hábito, o vício do fumo, do álcool. Então, se você apresentar uma lesão com essas características, que não cicatriza em 15 dias, é bom você começar a desconfiar, procurar uma assistência médica, porque você pode estar com uma lesão mais grave. No mais, um grande abraço e eu espero que você tenha compreendido, esse vídeo possa ter ajudado a você a compreender os sinais e sintomas do câncer oral, que são de fácil reconhecimento. Qualquer pessoa, mesmo aquela pessoa leiga, pode detectar essas lesões. Ressalto novamente: mancha ou placa branca avermelhada, mancha ou placa branca intercalada, branca e avermelhada, lesão ulcerada, semelhante a uma afta, contudo com os bordos endurecidos, ou então apresentando fissuração, ou então uma lesão verrucoide maior, que essas verrugas comuns da pele, que sugerem a presença do câncer oral, do câncer bucal. No mais, eu indico para você essa bibliografia, essa referência bibliográfica, esse livro, o Diagnóstico Precoce do Câncer, do Instituto Nacional do Câncer, do INCA, no Rio de Janeiro, para você complementar esse vídeo. No mais, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.